O assunto que nós vamos tratar hoje, o despertar do espírito, considerando que nós estamos na era do espírito, onde aos poucos os trabalhos, os estudos sobre a matéria vai dando lugar às questões de ordem espiritual, mental, questões psíquicas, as questões emocionais, que é o que realmente rege o espírito, a alma. Segundo a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde também, na última década, especificamente aqui no Brasil, houve um acréscimo de 43% do índice de suicídios. É um número, um índice por demais elevado, onde as causas são diversas, mas nós sabemos perfeitamente o que ocasiona a busca incessante de algumas pessoas para retirar a própria existência. Dentro desse patamar é que nós vamos hoje trabalhar um pouquinho, aproveitando os ensinamentos de Joana de Ângeles, para que a gente possa então entender e compreender um pouco mais esse mecanismo. E mais uma vez, gostaria de que, à medida que as dúvidas forem surgindo, né, que a gente pudesse então estar dialogando, se inteirando, para que o estudo pudesse ser mais ativo. Na obra de Joana de Ângeles, O Homem Integral e o Autodescobrimento, aponta um período crítico para a transição da juventude entre 18 e 25 anos e mais tarde na crise da meia-idade por volta dos anos 40. Então, Joana de Ângeles, ela traz duas observações em relação aos jovens e em relação à meia-idade. Segundo ela, dentro do aspecto da psicologia espírita, são pontos cruciais onde nós devemos ter uma maior atenção para que a gente possa trilhar, superar essas dificuldades, principalmente aquelas pessoas que estão conosco, aquelas pessoas que estão sob a nossa responsabilidade ou pelo menos estejam no nosso convívio, para que a gente possa ficar atentos, observando e, dentro do possível, buscar trabalhar no sentido de ultrapassar essas dificuldades, né? Que dificuldade, entendeu? Oi? Que dificuldade? A dificuldade que as pessoas têm em transitar nesse período, caso venha a ter algum desenvolvimento psíquico, algum desequilíbrio, que os familiares possam estar atentos para poder estar acompanhando e trabalhando, evitar que isso se agrave, né? Essa transição para muitos na busca pela vida adulta pode causar um choque de realidade, sendo nessa fase onde ocorrem as maiores cobranças familiares e sociais, com a necessidade de ser alguém no mundo. Então, a própria sociedade em si e a nossa cultura, ela nos impõe determinadas condições, principalmente em relação aos jovens, né? Hoje nós sabemos da dificuldade que tem os jovens quando eles vão para a faculdade. E não é raro quando eles conseguem ingressar em um curso com pouco tempo, não é bem aquilo que eles querem, eles mudam para outro curso, mudam para outros, e muitas vezes
os familiares, por N situações, às vezes até econômico-financeira mesmo, vão questionar sobre as situações. E a gente entende que não é fácil bancar os estudos, mas também sabemos que as escolhas do jovem nessa fase é muito difícil, né? Exatamente porque estão num período de transição. Agora, entender e compreender essa situação não é fácil. Por quê? Normalmente os pais, nós pais, não tivemos essas oportunidades que os jovens estão tendo hoje, e muito menos esse entendimento que surge a partir desses estudos, dessas pesquisas e desses levantamentos, né? Então nós sabemos que mesmo para esses jovens, essa instabilidade em conseguir se firmar é fruto, muitas vezes, de um descompasso, de uma imaturidade que eles trazem consigo e não conseguem externar isso de uma forma mais amadurecida. Então, ainda que muitas vezes nos leve a questionar e exigir um posicionamento mais firme, nem sempre os jovens estão aptos ou estão em condições de responder de uma forma mais incisiva, né? Por isso que ela fala aqui, né? Uma cobrança familiar, social, onde se busca ser alguém, porque é isto que normalmente acontece, né? Impulsiona os filhos para que eles busquem o seu espaço, né? Dentro de um tempo e de um período de competição enorme, onde a gente sabe que não é fácil esse vencer. E muitas vezes esses jovens não estão ainda amadurecidos e preparados para uma viagem dessa envergadura. Quanto à cobrança também dos pais se realizarem através dos filhos. É outra questão também, né? Mais sério. Então, são várias situações de imposição em cima desses jovens que os fazem muitas vezes não ter um norte bem definido. O jovem sai do mundo das potencialidades e entra no mundo das escolhas. Nós sabemos que a nossa existência é feita por escolhas, por decisões. E nem sempre nós conseguimos acertar nessas escolhas, nessas decisões, independentemente da idade, da situação cultural, financeira, econômica, né? O medo de falhar ou de não corresponder à expectativa dos pais, o que o Jorge acabou de falar, e da sociedade, cria a necessidade da persona, a máscara social. Então, diante dessa cobrança e diante desses conflitos que vão crescendo, a máscara começa a surgir como uma proteção, como uma forma dele se esquivar ou tentar se esquivar dessas situações. Ainda que a gente sabe que muitas vezes essas situações elas existem, são reais, porque em cada situação familiar, social ou mesmo dentro de um comportamento coletivo, nós nos apresentamos de formas diferentes. Isso é uma situação até relativamente natural. Gostaria de falar alguma coisa? Eu só comentei com ele que é interessante isso, porque eu sou psicólogo. Sim. Na abordagem na psicologia é a analítica junguiana. E nós falamos muito sobre a persona. Isso que você referiu sobre a máscara social é uma coisa que eu trago até no próprio consultório. Então seria uma coisa que você falou que muitas vezes a filosofia do espiritismo, mas é muito associada até com a própria ciência.
Sim. Então, quando você me falou isso, a gente teve a parte científica, a parte profissional, a parte enquanto profissional, enquanto psicólogo, sobre essa questão da pessoa, sobre a nossa máscara que a gente coloca para a rede social. Essa documento aqui é muito interessante. Não, sim. Inclusive é interessante esse posicionamento, né? Porque a gente percebe o quanto que a ciência acadêmica, né? Ela tem a ver com esse trabalho de fundo da psicologia espírita, né? Como elas se interagem, se completam, né? E aí você vai me ajudando aí, tá? Não dentro do seu campo, para que a gente possa fazer essa conexão. Para alguns, a fuga é o caminho. Normalmente manifesta-se através de comportamentos de alienação, busca incessante por prazeres imediatos ou a adoção de ideologias prontas para evitar o esforço do autoconhecimento. Nessa situação inicial, é muito difícil ainda pela própria, primeira, imaturidade. E segundo, por uma questão cultural. E também por uma questão religiosa, espiritualizada, que muitas vezes os jovens não trazem essa bagagem consigo. Esse autoconhecimento que seria e é o alicerce fundamental para que ele possa se sustentar em situações adversas, ele não traz isso consigo. Não por culpa deles, mas é porque ainda a nossa cultura, ela não impõe isso como uma forma de vida, de existência, de sobrevivência mesmo. Isso eu falo por nós próprios, adultos, já com mais idade. E quantos de nós busca esse autoconhecimento? Tá? Que é o alicerce, é o fundamento de tudo. Isso já dizia Sócrates há muitos e muitos anos lá atrás. Conheça-te a ti mesmo, que é a pedra fundamental de toda a sabedoria. E à medida que o jovem passa a ter esse conhecimento, passa a ter esse propósito, as coisas clareiam um pouco mais para ele. Não só para ele, como para toda a família, né? E quando a família se juntam com este propósito, tudo fica muito mais fácil. E quando a família não tem no seu contexto familiar essa junção, essa união, esse propósito de evolução, principalmente em caráter espiritual, fica muito mais difícil. Quando o senhor diz, Alberto, essa bagagem, tanto na ciência, na psicologia, e tanto na parte espiritual, é uma coisa assim muito complexa, né? Você vê que como é que uns desenvolvem isso com facilidade, com naturalidade, outros já têm um pouco de dificuldade, mas vencem, outros tentam tanto e não conseguem. Então, tanto do lado da ciência, como tem muita coisa a ser explicado, muita coisa a ser debatido, para que não chegue numa situação assim, que por que ele conseguiu ou não consegui, né? São muitas coisas, tanto na nossa psicologia, no nosso corpo físico, como também espiritual, que vem muito envolvido, essa bagagem que isso diz, né? Que a gente traz, que a gente... Com certeza. Inclusive em famílias, irmãos, é muito cobrado isso, né? Ou seja, o que você baixou quer dizer que numa equação são muitos fatores a serem trabalhados, Muitos. né? Para que lá na frente a gente possa ter um resultado mais positivo. Tem aqui, tá? Tem aqui, tem aqui, tem aqui. É interessante comentar sobre a crise da meia-idade, o meio do caminho. Joana e Jung concordam que por volta dos 40 anos o indivíduo sofre um chamado do self,
o espírito começa a despertar. E aí a pessoa começa a dizer: o que eu fiz com a minha existência, o que eu fiz com a minha vida, por que eu estou me sentindo assim, o porquê dessas situações, se as minhas Por isso eu propostas... estou sentindo isso, eu acabei de fazer 40 Foi para a pena. precisava rir assim. Descobriu. Então, essas situações é que faz movimentar, e realmente ocorre esse questionamento, né? Então, em Joana de Ângeles, o próprio Carl Jung, ele traz essas situações como sendo, eu diria, um conflito comum nessa meia-idade, né? Onde ocorrem muitas situações que a princípio não deveriam ocorrer, mas em função deste desajuste acaba acontecendo. Hoje eu li sobre isso, Adeno, eu não lembro, foi muito rápido, mas ele colocou exatamente os 40 anos, como se você elaborasse um texto. Aí depois você para você ler para entender aquele texto. Aí você vai entender da vida depois dos 40. O que você fez, o que você deixou de fazer. É uma reflexão. Ocorre nessa fase da vida as conquistas básicas materiais, como carreira profissional, família, bens, em sua maioria, já foram alcançadas, já foram conquistadas. Mas então, por que surge esse vazio? Porque as pessoas, né, sentem que está faltando alguma coisa, mas não conseguem uma explicação racional para o que ele está sentindo. E aí ele começa a garimpar, pensa uma coisa, pensa outra, e muitas vezes, em razão disso, acaba tomando algumas atitudes totalmente equivocadas. É isso? Sério. Quer completar? Eu não lembro quando eu tinha 40 anos, você pensava isso, não? Isso foi ontem. Amanhã você vai lembrar. Deixa eu passar mais um pouquinho. A sua existência ocorre em razão do indivíduo não querer encarar a sua realidade espiritual, permitindo que a fuga torne-se mais barulhenta. Aqui é interessante, é como se nós, encarnados, tivéssemos uma moratória. Olha, nós vamos deixar você caminhar, transitar, com livre-arbítrio, você vai fazer tudo isso aí, só que lá na frente nós vamos apertar a campainha para que você desperte. Vamos ver a hora que você for ler esse texto, o que vai dar aqui? Sua própria interpretação. Aqueles que conseguem ler esse texto, como diz Sebastião, por despertar, né? Mais cedo, evidentemente, essa transição vai passar por ela sem nenhuma dificuldade. Mas aqueles que não conseguem, de uma forma ou de outra, eles vão entrar nesse questionamento, porque, segundo Joana de Ângeles, é um processo natural. É um processo natural. Porque subtém-se que a partir daí, de uma forma ou de outra, nós temos que começar a olhar para dentro. E isso é no dia a dia, né? No dia a dia. Santo Agostinho faz inventário Sim, diário. diário, né? Das coisas que realizaram. Quando você Né? chegar no final do mês, no final do ano, você vai estar tudo detalhadinho. Sim. Isso aqui eu errei, isso aqui eu acertei. É um inventário que se faz ainda em vida, né? Se fazer isso não, eu posso ser preso depois. A gente orientava muito na parte de contabilidade, né? Que a gente Aham. né? Como que a pessoa ia desde a gestão, né? Até no final do ano. Que às vezes você queria arrumar um problema lá, fazer um balanço da sua empresa no último mês. Aí não tem jeito não. Seria muito mais Você difícil. já tem que, é a mesma coisa, programar nossa vida financeira, nossa vida contábil e tudo mais ali, Se organizando o dia a dia. Né? tributário, outros que é igual agora, imposto de renda, a pessoa já quer resolver o problema agora, esse mês, ou então mês que vem, né?
Mas ele tinha que estar arrumando desde janeiro de 2025 para fazer uma boa declaração agora. E a vida é assim, É a vida né? assim. Então, esse aspecto que a gente está abordando é que faz com que a gente reflita isso. Aí vem aquela pergunta, e quantos de nós não teve essa oportunidade de ter essas informações, né, lá atrás? Né? A partir daí, o que acontecer será em função exatamente de uma situação totalmente nova, e não diria tardia, porque nunca é tarde para o despertar, mas que traz complicações maiores, muito mais difíceis, não tem dúvida disso. Né? Os homens querem ter juventude eterna, conseguiram. A sua existência ocorre em razão do indivíduo não querer encarar a sua realidade espiritual, permitindo que a fuga torne-se mais barulhenta. É aqui que surgem as depressões mascaradas, o excesso no trabalho, ou na busca pela juventude eterna, Isso. tentando ignorar o declínio, a finitude do corpo. Então são fugas que a pessoa busca para poder embaçar, criar essa cortina de fumaça para aquilo que ele sente, e ele não sabe exatamente expressar isso. Então ele tenta, através desses artifícios, criar uma situação para preencher, ou tentar preencher o seu tempo, como se fosse possível, mascarando uma situação real, que é exatamente o autoconhecimento. É buscar dentro de si essas respostas. Isso é Pinta conhecimento. cabelo, Oi? fica jovem, começa a pintar cabelo. Vão criando artifícios, né? Esse conhecimento, né, chama tanta atenção que hoje chamou atenção para um fato. Queria andar com os jovens. Chamou atenção o fato de um casal encontrar comigo e assim, entre aspas, feliz porque ganhou a máquina de lavar nova, ganhou televisão, negócio sem enchente e tudo. Aí a pergunta que eu fiz para ela, você está feliz com isso? Será que precisava de ser uma mão, né, caridosa, mas tão pesada? Você não poderia ter conquistado isso tudo de uma maneira diferente? Aí eu vi que o semblante mudou e ela viu porque eu aproveitei minha vida, eu gastei, eu fiz dívida, ou seja, não organizou a vida. Então não tinha muitas coisas dentro de casa e agora ela pode ter, mas você reflete. Em função de uma Em função de situação uma totalmente situação. desesperada, Né? e não Será programada. que o Né? pai não pesou um pouquinho a mão para te abrir o seu olho para saber, olha só. É. Né? Então é muitas reflexões. Então são esses questionamentos que muitas vezes pesa, né, na nossa consciência, Sim. quando a gente atinge uma Exato. determinada idade. Com E ela certeza. cobra, hein? Cobra. Tá cobrando, com certeza. De acordo com Joana de Ângeles, a neurose não é um evento súbito, mas o resultado de um processo continuado de negação. Quando a fuga deixa de ser um mecanismo de defesa temporário, se torna um estilo de vida, o psiquismo entra em colapso. Ou seja, essas fugas, até certo ponto, é compreensível por várias razões. Primeiro, em função da nossa imperfeição. Tá? Todos nós estamos aqui, sem exceção, buscando nosso aprimoramento espiritual. Todos nós estamos no mesmo nível. O segundo, que nós somos espíritos com muitas dívidas. E que nós estamos tentando, através de provas e expiações, quitar ou avançar um pouco mais nesse caminho de crescimento e desenvolvimento. E por outro lado, em razão da nossa imperfeição, é uma forma de nos proteger, é uma forma para que a gente possa nos condicionarmos em situações, muitas vezes, que causam alguma dificuldade para nós naquele momento. O que é totalmente, altamente prejudicial
é quando isso se transforma num vício, num estilo de vida, onde o indivíduo, a pessoa, passa a usar isso não mais como uma ferramenta para aquele momento, mas sim como uma armadura permanente de amparo e proteção de si para não enfrentar uma realidade maior. Não seria mais ou menos isso? Né? Então, quando isso acontece, realmente traz para o indivíduo um prejuízo muito grande. Através deste comportamento, abre um caminho que transforma a simples fuga em uma patologia crônica pelo mecanismo da repressão. Tudo aquilo que não queremos enfrentar, seja ele um trauma, um erro do passado, ou uma característica de que nos envergonhamos, é empurrado para o inconsciente, para debaixo do tapete. E aí a gente vai julgando, o tempo vai julgando. Só que quando chega um determinado tempo, fica insuportável o indivíduo carregar isso por mais tempo, que torna-se muito pesado. É muito oneroso. O equilíbrio foi para o meio do mel. Exatamente. Planejamento. Né? Então, por que é interessante nós trabalharmos isso? É para que a gente possa entender e compreender, principalmente na época que nós estamos vivendo, na era do espírito, onde a questão material está ficando um pouco de lado e nós temos que atentar um pouco mais para esse campo, que é o campo espiritual, o campo mental, o campo psíquico, né? O campo emocional, onde realmente hoje nos faz realmente remeter com mais ênfase esses assuntos, porque é necessário nós levantarmos essas questões que até então, alguns anos atrás, ninguém questionava isso nesse sentido. E junto a isso, nós vamos encontrar, né, nesse bojo, as questões éticas e morais. Que hoje nós temos um prejuízo enorme na nossa comunidade, na humanidade em si, relacionado com essas questões. Tudo na vida tem o seu preço, isso é indiscutível. O custo energético para manter algo escondido exige uma queima de energia psíquica constante, permanente, dia a dia, hora a hora, mesmo dormindo. E, como consequência, após um tempo, essa repressão gera um desgaste emocional enorme. Não tem como ser diferente, deixando o indivíduo exausto, irritado e sem vitalidade para as tarefas mais comuns do seu dia a dia. E muitas vezes a gente pergunta: por que eu estou me sentindo dessa forma? Por que eu estou tendo esse comportamento? Por que eu me sinto, né, já ao levantar com esse peso enorme sobre mim? É o momento de a gente começar a fazer esses questionamentos, né? Diante deste desarranjo psíquico derivado da sombra, Joana explica que ao fugir sistematicamente da realidade, a pessoa cristaliza, sedimenta complexos de inferioridade, que são, na verdade, dois viés altamente prejudicial à alma, ao espírito. Tanto a questão da culpa, né, quanto da sentir-se inferior. E nós já trabalhamos essas questões aqui, né? Sendo a sombra um conjunto de equívocos não compreendidos e negados que começa a atuar de forma autônoma. Aí
Essa situação é que passa a comandar o espírito. Nós perdemos a nossa autonomia, nós perdemos a nossa condição de impor e passamos a ser escravos dessas situações. Torna-se um vício da alma. Nessa situação ocorre um fenômeno psíquico interessante. O indivíduo passa a ver nos outros os defeitos que ele mesmo possui. Chama-se projeção. Né? Então, o que o indivíduo faz? Ele tem isso embutido dentro dele, mas ele não admite que tem isso. Né? O outro é que tem. E ele tenta corrigir o outro. Né? É mais fácil ele achar que pode corrigir o outro do que a si mesmo. Ele não entende que esse problema está com ele. Então ele prefere entender que está com o outro, ou com todos os outros, né? É o contrário, né, Delor? Quando a gente estuda, quando a gente busca o conhecimento, a gente coloca à disposição, né, da espiritualidade de Deus, para que coloque essas pessoas em nossos caminhos, para a gente poder orientar. Mas orientar sem qualquer, vamos dizer assim, sabe tudo, nada disso. É aquilo que você aprendeu, é uma sementinha que você planta ali para ele começar a desenvolver. Porque às vezes você vê uma pessoa no caminho errado, né, bebendo, se prostituindo e tudo, você não vai julgar, você não é esse o caminho. Você vai orientar para ver se ele já volta, porque é diferente do que aquele que acha que está agindo errado e quer corrigir o outro que está mais errado do que ele. Sim. Tornando-se uma pessoa amargurada e julgadora, o que isola o sujeito socialmente. Deus me livre, no nosso dia a dia, nós depararmos com pessoas assim. E é ruim. Não só é ruim o diálogo, como a permanência, como no trabalho, como na convivência, como também um outro aspecto. Os fluidos, a energia que ele produz, vão ser fluidos contaminados também. Por isso que muitas vezes a pessoa não se sente bem ao lado de pessoas assim. Por quê? O que ela emana, o que ela projeta ao seu redor é exatamente, né, uma psicosfera totalmente contaminada, pesada, que é difícil você permanecer naquele ambiente. E a pessoa não dá conta disso. Ela sempre vai achar que ela está certa, é que o outro está equivocado. Surge assim a neurose crônica, que nada mais é do que um grito do self e do espírito, tentando retomar o equilíbrio. Quando a fuga é total, o psiquismo cria sintomas para forçar o indivíduo a parar através dos efeitos do corpo físico por meio das doenças psicossomáticas, como a gastrite, dermatite, dores crônicas e de uma infinidade, porque nós sabemos que quase que a totalidade das nossas doenças, elas têm origem no nosso psiquismo, na nossa forma de pensar, de agir e de se projetar na vida. Evidentemente que nós temos as doenças que são frutos do nosso planejamento reencarnatório. Mas ainda assim, essas enfermidades, elas aproveitam o gancho quando nós estamos numa situação dessa. Na verdade, você vive exatamente o que você pensa, né? Sim. São energias. Oi? Tem a doença da idade também, mas a dor do joelho é cada idade. É excesso de forró. Tem a dor da idade. O Gilberto estava me entendendo que é forró. Não diz Excesso de forró. É forró. É forró, Excesso de forró. É É forró. forró. Ô, Antero, Oi? isso tudo que você falou aí me vem em mente uma coisa, meio que como se fosse um ônus de quem é espírita e de quem tenta buscar o entendimento.
você já percebeu que gera uma certa preocupação com a gente, com essa carga toda, tipo assim, quando Quando vem, quando vai acontecer. qual que vai ser minha vez, o que vai acontecer. O Gilberto está fazendo uma colocação aqui, né, que exatamente em razão, em síntese disso aí, porque, veja só, a doutrina espírita por si só, principalmente quando você trabalha nessa área, onde aqui no Lar de Maria a gente dá bastante ênfase, procura trabalhar bastante isso, os trabalhos de Joana de Ângeles, nós temos que estarmos atentos para que a gente não encarne num personagem espírita uma situação onde vamos nos cobrar uma posição onde nós ainda não temos condições de atender. Ou seja, não é pelo fato de nós termos alguns conhecimentos, temos algumas dessas informações e temos noção de todas essas situações, inclusive em relação a penas futuras, que nós vamos nos condicionarmos e criarmos um psiquismo negativo em relação a essa situação. Porque se assim nós fizermos, nós vamos estar também em conflito permanente em relação do que nós somos. Ora, partindo do pressuposto que nós somos espírito reencarnante, que nós somos imperfeitos e que estamos aqui para aprender, evoluirmos, nós não podemos, pelo conhecimento que nós adquirimos e que vamos adquirir, transformar isso num potencial para nós de preocupação. E nem privilégio. E muito menos privilégio. Temos que deixar as coisas acontecerem e sem que isso possa trazer qualquer sentimento de culpa, né, ou de acomodação. E aí vem o equilíbrio, que é uma questão difícil, mas necessário. Tá? Então vamos lá, vamos caminhar um pouquinho mais. Surgem sintomas de natureza psicológica como fobias, transtornos obsessivos, ansiedade generalizada. São estados de manifestações de desequilíbrio onde o ego, enfraquecido pela fuga da realidade ou por conflitos profundos, perde o controle sobre as emoções. Na visão de Joana de Ângeles, são gritos de alerta do espírito. Então, Joana de Ângeles, ela coloca isso de uma forma assim, bastante clara, e textos bastante visualizados e também confirmados pela própria psicologia acadêmica, onde faz com que a gente tenha uma reflexão mais clara, mais acentuada dessas questões. E isso para nós é muito importante, porque a doutrina espírita, ela vai nos remetendo condições de ensinamento e mesmo de entendimento à medida que a gente vai progredindo, vai evoluindo. Porque esses conhecimentos hoje que nós estamos tratando aqui, se fosse discutido há 50, 60, 80 anos atrás, não haveria tanto sentido como está tendo agora, na nossa época atual. Então, em cada época, a doutrina espírita permite que nós possamos ter essas informações para que a gente possa, aos poucos, subir nesses degraus. Né? Agora, o que nós não podemos é deixar passar batido essas situações. O que nós estamos fazendo agora, hoje, nesse momento, é exatamente isso. É entendendo, compreendendo esse chamado para que a gente possa trabalhar isso na época atual de que é necessário.
Qualquer coisa, gente, pode comentar, fica à vontade, tá? Sob a ótica da psicologia espírita, a ansiedade é um estado de antecipação do perigo. Para Joana, é a falta de confiança no fluxo da vida. Aqui é interessante que o Gilberto colocou, que a gente estava completando. Se a gente tem confiança em Deus, temos confiança em nós, e temos confiança na espiritualidade, nós temos que vivenciar um momento, situação atual, e fazer com que a nossa fé sobreponha qualquer dificuldade futura. Esse fluxo é violento, né? Tá? Então é isso que a demanda para que a gente possa atuar é dentro desses princípios. Por quê? Considerando que a doutrina espírita tem uma forma de se projetar diferente de muitas religiões. Aqui não está fazendo nenhum questionamento contrário ou equivocado ou errôneo das outras religiões, porque eu entendo que cada um está onde deve estar realmente. Só que a doutrina espírita, ela exige muito mais do que muitas religiões. Porque ela exige de você um padrão de comportamento moral, ético e espiritual que vai acima de qualquer outra situação, porque os autores somos nós mesmos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Diferentemente das outras, onde você vai lá, é batizado, ou comunga, ou faz qualquer outra coisa, você já está limpo e puro, novamente, para novos projetos, para novos erros, novos equívocos, e assim você vai passando. Aqui não. Aqui é como se não bastasse a virtual, ainda temos que carregar esse peso de outras vidas. Ai, não sei daqui. Isso aí é frustrando, né? Oi? Doido. Sabendo que eu frustrando para frente para acabar. Olha, Pagar o Então, é causa adquirido. então o peso nosso é muito grande. Só que nós não podemos, né? Tem nosso Vicente me emprestar no pai. Ah, não, né? Muito pesado. Né? Mas aqui a gente só fala como tem que ser, não. Então a verdade é essa, gente, né? A verdade é essa. Então, com isso, o indivíduo vive no futuro para não enfrentar as dores do presente ou as culpas do passado. No caso das fobias, são medos irracionais e deslocados. Muitas vezes, um medo que o espírito traz de uma experiência traumática dessa ou de outra vida. Aí, ó, nós estamos rebocando de lá para passar por isso agora. E se a gente não tem o entendimento e a compreensão de que isto seja possível para atuar dentro de um campo psíquico, fica muito difícil trabalhar isso. Por isso que é muito interessante quando nós temos profissionais na área da psicologia com conhecimento espírita, porque ele consegue fazer essa junção, né, esse complemento e entender muito mais a situação e vivenciar cada indivíduo de uma forma totalmente isolada, individual. Né? Então é muito interessante porque, da mesma forma que no futuro nós vamos ter reflexo do que nós somos hoje, hoje nós somos do que nós fomos no passado. Isso é um elo que não tem como separar isso. E muitas vezes tratar comportamentos, situações, hoje, sem questionar lá atrás, fica muito difícil você trabalhar o hoje tão somente. Os transtornos obsessivos TOC se caracterizam por pensamentos intrusivos e rituais. Psiquicamente, é uma tentativa do ego de controlar o caos interno através de uma ordem externa rígida e repetitiva. Então, a gente traz do externo para o interior, sem que isso seja uma percepção de quem traz consigo esse comportamento. E muitas vezes
Somente através do trabalho com um profissional na área é que vai poder trabalhar isso com mais perfeição. A síndrome do pânico é o ápice da alienação de si mesmo, onde ela se enquadra dentro desse campo. Ela é o colapso das defesas. Quando tudo já não tem mais jeito, ocorre o síndrome do pânico. Ela é o colapso das defesas. Quando todas as outras fugas falham, o medo da morte ou da aniquilação invade o consciente de forma violenta. Aí derruba o sujeito. Estudos demonstram como as reações em nosso campo mental, nosso pensamento, são formadas nessas ocasiões. No momento da crise, ocorre uma monodeia, ou seja, a fixação de um único pensamento negativo ou imagem mental. Você concentra só naquilo, você não consegue mais raciocinar além daquele campo. Não é assim? Quer completar mais uma coisinha aí? Exatamente. E assim, toda a minha linha de trabalho vai ver 100% nisso. 100%. Claro que, infelizmente, a gente não pode levar a religião ou a doutrina para o consultório. Né? O nosso código de ética acaba impedindo isso. Mas muitas coisas fazem sentido quando chegam até mim, ou quando chegam alguns profissionais que seguem essa mesma abordagem. Eu acho que a abordagem do Jung, que é essa que você cita, ela é que mais se aproxima muito disso. Então, geralmente, outras abordagens vão trazer muito no campo só do mental, só do físico, só do físico. E a gente não pode chegar nesse objetivo. A gente é um ser humano na sua totalidade. Sim. Né? Do físico, do mental, do espiritual, do energético, do além, do mental. Sim. Então, tudo que você diz é aplicável. Mesmo porque vocês têm um problema em razão da própria entidade de vocês, que não permite extrapolar, né, o estatuto de vocês. Né? Então, vocês têm a conduta ética, né, profissional, mas isso não impede, como você bem colocou, de você ter essas informações, ter esses conhecimentos que pode associar e te auxiliar a diagnosticar, a trabalhar com uma pessoa nesse sentido. Por exemplo, nós já tivemos aqui uma situação bastante interessante, até uma colega de vocês, psicóloga, onde ela estava tendo problemas sérios e ela não quis consultar aqui o bar, foi em Juiz de Fora e conversando lá com um psiquiatra e tudo mais, os dois trocando ideia, né, tudo mais, a situação dela. No final, ele sentiu-se confortável para falar para ela: olha, o que eu estou percebendo em você, analisando aqui, não tem nada que possa credenciar uma enfermidade. Seria interessante você buscar uma casa espírita onde você possa conversar e tudo mais, quem sabe. E ela, né, retornando ao bar, nos procurou, nós conversamos e tudo mais, começamos a desenvolver um trabalho, né? Ela era médium, não aceitava a mediunidade, não queria desenvolver a mediunidade. A partir do momento que ela viu a mediunidade nela latente e se predispôs a desenvolver isso dentro de um campo onde ela pudesse entender, compreender, salvou por completa a situação. Porque a mediunidade não é doença, mas traz uma perturbação muito grande quando não é desenvolvida. Né? Quando não é desenvolvida. Então, essas situações, né, o profissional tem que, se ele não tivesse conhecimento nenhum da doutrina espírita, jamais ele ia orientar nesse sentido. E também, Pedro, e nesse caso, ela conversou contigo depois e falou se melhorou Não, o sim. aspecto dela profissional. Totalmente. Totalmente. Mas não tem como. É. Não tem como. Entendeu? Porque não é doença. Isso está mais do que caracterizado. Aí, Comprovado que não é doença. Isso não é para ela
cuidar de outras pessoas. Sim, sim, sim. Sem dúvida. Professor, Vamos lá. O profissional também ele pode conduzir isso, assim, ele não precisa levar o caso exatamente para o espiritismo. Primeiro, ele está sabendo a religião daquela pessoa que está tratando. É porque entra várias pessoas de várias Então, religiões com o diferentes. conhecimento que ele tem, ele vai desenvolver aquilo ali dentro da religião daquela pessoa. Né? Ela vai sair também. Sim, sem dúvida. Né? A mente torna-se um circuito fechado de preocupação, ocasionando perda da capacidade de discernimento, como se estivesse em estado de hipnose. Então, o indivíduo, quando entra nesse transe do pânico, é como se ele estivesse hipnotizado. Né? Não tem como ele sair disso. O indivíduo não consegue mais planejar o raciocinar com clareza. Ele já não consegue mais. Nessas circunstâncias, o campo psíquico, alma e inconsciente, permite pela ação da ruptura do equilíbrio entre o consciente e o inconsciente, fazendo com que a sombra emerja sem filtros, produzindo clichês mentais do passado, memória e sofrimento reencarnatório. E aí começa a desenrolar um quadro lá atrás de vidas passadas também, que aproveita as circunstâncias. Da mesma forma que o indivíduo, quando está sob efeito do álcool e de drogas, que os espíritos obsessores aproveitam essa situação, o indivíduo também, quando está nesse estado de enfermidade, que é uma doença da alma, aproveita também para poder fazer uma fezinha em cima dele. Né? Então ainda tem mais essas circunstâncias que não pode deixar passar em branco. Memória e sofrimento reencarnatório que se misturam aos desafios atuais, criando uma sensação de desespero sem causa aparente. O resultado é desastroso para o campo emocional ao criar uma instabilidade profunda. O indivíduo oscila entre paralisia emocional e a hipersensibilidade, podendo gerar uma desconexão com a alegria de viver. É como se fosse uma anestesia emocional. E o desenvolvimento de um sentimento de solidão profunda, mesmo quando estando acompanhado de outras pessoas. Precisa de uma vigília muito diária, né? Se esses estados não forem tratados através da psicoterapia, medicamentos e reforma íntima, as consequências tendem a se agravar. O campo vibratório do perispírito, bombardeado pelos pensamentos de medo, altera a química celular, gerando doenças reais no corpo físico, trazendo problemas cardíacos, digestivos, imunológicos e tantas outras enfermidades. Joana ressalta ainda a existência da vulnerabilidade espiritual, onde o campo mental fica fragilizado e a baixa vibração, permitindo a sintonia com entidades encarnadas que vibram no mesmo padrão, processo obsessivo. Onde então esses obsessores aproveitam para também atuar. O resultado prático deste comportamento psíquico é a alienação social, onde o medo de sofrer ou de passar mal leva o indivíduo ao isolamento, interrompendo o seu processo de aprendizado e seu vínculo. E passa a ser uma pessoa, dentro das características da doutrina espírita, uma pessoa que não é mais útil. Porque nós temos que sermos úteis a todo momento, não só para nós mesmos, como para os outros. E ele perde essa utilidade em função desse desequilíbrio, dessa enfermidade. O olhar terapêutico de Joana de Ângeles sugere que o tratamento deve ser multidirecional, com médicos, psicólogos, para equilibrar a química cerebral e entender os traumas. No lado espiritual, as orações e os passes magnéticos para fortalecer os chakras e limpar a psicosfera, buscando através do autoconhecimento identificar a causa real. Então, ela cita exatamente esse complemento, essa junção que deve haver entre a ciência acadêmica e a doutrina espírita para solucionarmos essa questão, considerando que nós somos seres holísticos, um ser completo.
Enfim, o medo é a ausência de amor e confiança. É permitir a permanência da sombra nos porões da mente. Quem ama e confia na divindade que habita em si mesmo, dilui as sombras da fobia e do pânico e entra num estado de graça.